Digamos amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Vamos à palavra de Deus. Amém? Nós queremos, esta noite, falar sobre a responsabilidade da chamada, bem como a escolha de Deus. Então, todos são chamados à salvação. A Bíblia diz que este evangelho é pregado para todo mundo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aqueles a quem Deus faz uma segunda chamada. A primeira é para a salvação. Quem foi chamado para a salvação aqui? Amém? Existe a segunda, a terceira. Aqui estão homens que foram chamados para servir no ministério, para servir no ministério da música, com círculo de oração, enfim, há muitas chamadas a quem Deus chama e nos responsabiliza. Mas eu tenho aqui a história de um juiz, que é Samuel, e um rei, Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Glória a Jesus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerop, filho de Becorete, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão atentado em força. Ele tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem, belo. Entre filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía sobre todo o povo. Perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te, vai buscar a jumenta. E passou pela montanha de Efraim, passou pela terra de Salisa, não acharam, passaram por Saalim, também não acharam, passaram pela terra de Benjamim, também não acharam. Vindo eles a Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ele ia: voltemos, para que porventura meu pai não se inquiete de inquietar pelas jumentas e aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porque ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então disse Saul ao moço: eis, porém, que se lá formos, que levaremos então para aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou. Presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tomou poder, tornou a responder e disse: eis que ainda tem na minha mão um quarto de siclo de prata, da qual vamos e daremos ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Meus queridos, Saul, segundo toda a ilustração bíblica, era bonito, era forte, e seu pai criava jumentos. Não tinha uma coisa melhor para ele criar, não? O bicho teimoso é jumento. Se alguém perdeu o jumento, deixa embora, irmão, porque ele é teimoso. É teimoso. Mas tem gente que gosta de jumento. Quem conhece jumento, irmã? O bichinho teimoso. Se deitar para levantar é um problema. Come tudo que tem na frente, só dá prejuízo. E o pai de Saul gostava de jumento. E mandou seu filho procurar. Vários dias andando por várias cidades, nada de jumento. Mas há coisas que você não entende, nem eu. Deus tinha um plano para Saul. E Deus tem um plano para a sua vida também. Quantas vezes você está procurando o que não deve, coisa que não presta, mas Deus tem coisa grande para você. Já estava Saul desistindo, vamos embora. Mas
àquela cidade, disse um homem, vem aqui, porque há nesta cidade, não é um homem qualquer, é um homem de Deus. Diga homem de Deus. Diga mulher de Deus. É diferente. Aleluia. Vamos então lá, vamos conversar com ele. Mas Saul disse, como conversar com ele, que o pão acabou, nem comida tem mais, e normalmente se levava um presente para ser apresentado, mas ele tinha um amigo e disse, eu tenho aqui ainda alguma coisa, na minha mão eu tenho um quarto de ciclo de prata, e vamos lá. Porém, meus queridos, quero me adiantar, Samuel já sabia. Quando Deus tem um plano, ele fala sempre com alguém. Quando Deus quer fazer, ele avisa. Ele escolhe, ele sabia que Saul ia procurá-lo. Porque havia entre a nação de Israel algo tremendo, que é um juiz. Esse juiz era Samuel. E o que é que Samuel fazia? Samuel ensinava, Samuel resolvia, Samuel governava e Samuel tinha relacionamento com Deus. Mas o povo é povo, diga povo, é difícil. E é muito difícil mesmo. Por quê? Dentro do coração deles tinha um desejo, o que é? Queremos um rei. Queremos um rei, queremos um rei, nós queremos alguém que mande, alguém que vá para a guerra. Mas com Samuel não tinha guerra, tinha paz. Mas quantas vezes a escolha do povo é errada e vai trazer problemas sérios. Principalmente quem conhece o plano da salvação não sabe escolher o plano da perdição. E nós encontramos que quando ele foi procurar, diz, olha, ele hoje tem sacrifício. Ele hoje vai fazer o holocausto. Samuel estará lá. E quando nós encontramos que entrando na cidade, eles já acharam ali o local aonde eles iam ter o holocausto e também comer com Samuel. O povo estava unido para isto, e o Senhor revelava aos ouvidos de Samuel, antes que Saul viesse. E quando ele chegou, nós encontramos que o Senhor disse a Saul, através de Samuel, você está com uma procura errada. Saul, você está procurando jumento, mas Deus tem coisa melhor para você. As jumentas já foram achadas. Será que Samuel era adivinho? Não, Samuel tinha comunicação com Deus. E Deus tinha relacionamento com ele. Nós estamos aqui esta noite e temos que ter relacionamento com Deus. Deus nos revela, Deus fala conosco, fala ou não fala? E nós sabemos que ele simplesmente disse para Saul, pode dobrar o joelho aí, o que é? Eu vou te ungir rei sobre Israel. E foi algo tão extraordinário que Saul saiu dali e profetizou. O que ele fez, irmão? Diga, começou bem. O problema não é começar bem. O problema é terminar bem. Se Deus te chamou, começou bem, está tudo bom, está alegre, Deus está falando, cuidando da tua vida. Não olhe para trás. Deixa esse negócio com a mulher de Ló. Nosso negócio não é embaixo, nosso negócio é em cima. Nosso negócio não é inferno, nosso negócio é o céu. Saul profetizou. E nós encontramos que Samuel chamou o povo e apresentou o rei.
convocou o povo de Samuel e apresentou aos filhos de Israel, e ali o Senhor os tirou do Egito através de Moisés. E eu agora sou o juiz, mas agora nós acabamos de fazer de Saul o rei de Israel. Começou bem, diz a Bíblia que venceu as guerras, já começou guerra. Com Samuel não tinha guerra, agora Saul, politicamente falando, agora quem governava, quem mandava. E toda vez que existe esse problema, existe também divisões. A situação do mundo hoje é caótica. A situação do Brasil hoje é triste. Muita gente fez o L, agora está puxando o dedo para baixo. Isso é guerra. Mas quando Deus está no controle, irmão, tudo vai dar certo. E ele venceu os amonitas. E nós encontramos que política era com Saul, mas relacionamento com Deus era Samuel. Era ele. Porém, vamos encontrar a beleza da vida de sinceridade de Samuel. Capítulo 12 de 1 Samuel. Verso 1, eu vou ler uns 3 versículos só. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Vocês pediram. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós. Eu já envelheci, encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até hoje. Levantou a mão e disse: eis-me aqui, testifica contra mim, perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem que eu tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presentes? E com ele encobri os meus olhos e vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste. Coisa linda. Nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor seja testemunha entre vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Samuel não se corrompeu, não aceitou corrupção. Ele não era de um determinado partido, ele era do céu. E nós encontramos que a obrigação de Samuel era levar o povo a Deus. Como é que se levava? Vamos convocar uma reunião e fazer um holocausto. Vamos apresentar a Deus as necessidades do povo. E marcou o dia. E convidou Saul também. Capítulo 13. De 1 Samuel, verso 8, 9. Vai colocando aí. E esperou Saul 7 dias. O povo está lá esperando o profeta, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava. E esperou Saul 7 dias. Põe para lá, volta um pouquinho. E esperou Saul 7 dias. Até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou.
E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Presta atenção agora. E disse Samuel, que fizeste? Será que ele poderia oferecer algum holocausto? Ele não é homem de Deus. Que fizeste? Porquanto eu via que o povo se espalhava, sempre a desculpa é o povo, até hoje nas igrejas. Irmão, o que você vê? O povo, irmão. O povo achou que a gente devia fundar uma outra igreja. Deixa de ser desviado. O obreiro desviado faz isso. É o povo nada, é o teu coração cheio de divisão. É o teu coração cheio de querer fazer o que você não pode. Entrar na área que você não pode entrar. Tem muita gente que esquece dos semáforos que estão na rua. Quando vinha chegando, está tudo verde, mas de repente ele dá um amarelo. É para tomar atenção. E daqui a pouco vem um vermelho. É para parar. Muita gente não entendeu isso na vida espiritual. Eu estava com um neto meu nos Estados Unidos, e ele fala só inglês, tal, e indo, eu parei num semáforo, e um carro atravessou. Ele disse: vovô, esse homem é criminoso. Que na América, avançar farol vermelho vai para a corte. Além da multa, vai preso. Não pode, vovô. Ele aprendeu na escola, não pode. É na igreja que se aprende, não pode. Deu vermelho, para, meu amigo. Ou você vai se acabar. O meu neto disse: ele pode matar gente, vovô. Por isso que ele tem que ser preso. E aqui nós temos que entender. Muitas igrejas sofrem porque não vê o verde, não vê o amarelo e avança no vermelho. E a igreja sofre com esse tipo de gente. De divisores. De pessoas que querem ser melhor que todo mundo. Essa chamada aqui tem lágrima. Essa chamada tem responsabilidade. Essa chamada tem renúncia. Que nós não estamos lidando com operários. Estamos lidando com o corpo de Cristo. Com a noiva do Cordeiro. E Saul se meteu a ser o que ele não era. E todas as vezes que alguém se mete a ser o que ele não era, o prejuízo vem. Samuel falou: que fizeste? Quer dizer, você é só rei. Sacerdote aqui sou eu. Ah, mas o povo, até hoje a desculpa é o povo. O povo sabe o seu lugar. Os povos sabem esperar o momento certo. E Saul ofereceu o holocausto que ele não poderia oferecer. Há muita gente que avança no farol vermelho. Há muita gente que não respeita mais ministério. Há muita gente hoje que pensa que uma congregação é sua. Estou passando por isso aqui. O que Zé Huerto tem aqui? Respeita, não é Zé Huerto. Eu estou com ele há 60 anos, é o pastor José Huerto. E que aquele velhão, o velhão sou eu. Só acertou no velhão, mas eu sou crente ainda, ele não é. Como tudo tem preço, né? Aguarde que as consequências estão chegando aí. Mas aqui a Bíblia nos mostra, irmãos, o que diz o texto sagrado. O povo se espalhava. Então ele disse: e nem orei. Saul fez o quê? Ofereceu sacrifício e não orou. E quem não ora não pode dar nada. Eu nem orei. E forcei-me. Eu fiz uma força para fazer. Era uma obrigação. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer. Se Samuel não chegasse, vai embora. Vai voltar outro dia.
e ofereci holocausto. Então vamos lá, verso 13 do capítulo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, diga loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Fica no teu lugar. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então levantou Samuel, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Ele acabou de perder o quê, irmão? O trono. Porque Deus disse: já escolhi outro, já escolhi outro. Você não é insubstituível, já escolhi outro. Meus queridos, ninguém avança o sinal. Nós temos um tipo de gente hoje que quer mandar na igreja, que quer desmanchar as ordenanças da igreja. Se eu falar aqui que não pode, daqui a pouco ele se reúne e diz: deixa esse velho caduco para lá. Pode sim. E realmente pode, só que você vai para o inferno mesmo, vai junto. Mas nós encontramos o texto sagrado. Saul perdeu o reino numa desobediência. E nós encontramos, queridos, vamos um pouquinho mais para frente. Samuel chama Saul e diz para ele: você tem que vencer os amalequitas. Porém, não tome nada, nem ouro, nem prata, nem animais. Destrua os amalequitas. E nós encontramos que Saul foi lá e acabou com tudo. Mas levou todos os animais. Samuel chega lá e diz: estou ouvindo balido de animal. O que é isso? É ovelha, é vaca, é boi, é prata. O que é que Deus mandou dizer para vocês? Não leve nada. E nós passamos dias assim agora. Quando Deus disse: não leve nada, é para não levar. Por quê? Era maldição. E quantas pessoas estão na maldição porque Deus fala não, e ele fala: não, você não sabe não. O pastor fala não, você fala assim. Aí acabou mais uma vez com a vida de Saul. E nós encontramos no versículo do capítulo 15, 10 e 11. Vamos lá, põe no telão. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto, qual é o nome dele? Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Aleluia. Veja, meus queridos, começou bem, mas no meio do caminho já estava mal. Porém, nós encontramos no verso 16 do capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: espera, se te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Deus ainda fala, irmão? E ele disse-lhe: fala. Vamos lá. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e envia-te o Senhor este caminho e diz: vai, destrói totalmente.
e esses pecadores amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes lançaste ao despojo, fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor, tomou toda a riqueza amaldiçoada. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei nesse caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amalequitas. Os Amalequitas destruiu totalmente, destruiu os Amalequitas, mas roubou o povo. Então o povo tomou do despejo, então disse, mas o povo tomou do despejo de ovelhas, vacas, melhor do interdito, para ofereceres ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém o Senhor disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Essa era a triste situação que ele estava. Mas o verso 23, por favor. Vamos junto? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Meus queridos, há muita diferença em servir a Deus com alegria. Agora, vamos à escolha. Capítulo 15, verso 27 ainda, e 28. E virando Samuel, falando com Saul, e virando Samuel para se ir, ele pegou pela orla da capa de Samuel e rasgou. Então vamos ver o resultado. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Meus queridos, as coisas de Deus são sérias. Isso aqui não é clube. Não é partido. Isso aqui é igreja. Deus disse a Moisés no capítulo 14 de Números, o verso 20. Na hora da tristeza pela desobediência do povo que queria voltar para o Egito. Moisés não aceitou a proposta de Deus de matar. Mato tudo. Moisés disse: mata não, perdoa. E Deus disse a Moisés: já perdoei. Porém, um dia, a minha glória vai encher toda a terra. Cadê a glória de Deus aqui essa noite? O plano de Deus não morreu. A igreja já encheu toda a terra. Agora vem a chamada. Capítulo 15. Capítulo 16, digo, de 1 Samuel. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando? Até quando terás dó de Saul? Tem horas que Deus fala comigo: até quando? Está na hora de agir. Até quando terás dó de Saul? Havendo eu? Aquelas pessoas que têm aquele espírito de divisão são rejeitados. Enche um chifre de azeite e vem. Vou te enviar na casa de Jessé, o belemita.
porque dentre os teus filhos me tem promovido um rei. Deus tem cuidado, diga, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Um não serve, ele põe outro. Porém, disse Samuel, verso 2: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e lhe farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Não é quem quer, não é apadrinhamento, não é quem tem cultura, não é quem tem dinheiro, é quem ele quer. Você vai fazer o que eu vou mandar. 7 filhos. Capítulo 16, verso 3, 4. Lê, por favor. Fez, pois, o Senhor o que dissera, e veio a Belém. Não. 16, 4. E disse, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos. Vem comigo ao sacrifício. E santificou eles a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Acho que é esse. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dele, dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus mancebos? E ele disse: falta o menor. Não é o bonito, não é o grande, é o menor. Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é mesmo. Aleluia. Então Samuel tomou o chifre do azeite, derramou no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia adiante, diga comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Fiz a minha vez, fiz a minha parte. O que é que entrou em Davi? Diga: o Espírito do Senhor. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo o Espírito Santo era dado por medida. Saul estava cheio, seus irmãos vazios. Nem seu pai estava cheio. Por quê? Era por medida. Para enfrentar o inimigo, você tem que estar cheio. Para pastorear, você tem que estar cheio.
E o nosso privilégio hoje é que Deus acabou com isso. No primeiro culto pentecostal em Jerusalém, quando 120 irmãos foram cheios. Foram cheios. O que saiu para fora, o povo estava lá fora, que foram atraídos pelo barulho. Que crente batizado com o Espírito Santo faz. Parece que o povo está com medo de fazer barulho. Nós estamos vivendo hoje uma época muito boa. Eu, nos meus 81 anos, quase não tinha templo, tudo salão alugado, culto na rua, não tinha nem cavalo, nem bicicleta, era tudo a pé. Quando o pastor queria trazer gente, pegava um caminhão, um pau de arara, para levar o povo. Não tinha um crente rico, não tínhamos um doutor. Mas Jesus foi salvando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. E no meio desse, irmão, veio muito estudante, veio muitos ricos, veio muitos doutores. A igreja hoje, ela não pode dizer, olha para essa mocidade toda, tudo fazendo faculdade. Aqui essa noite eu estou vendo um monte de doutor aqui. Jesus salva doutor. Também Jesus salva ricos. Estou vendo gente aqui com tanto dinheiro. Eu olhei para o Hebe. Porque a igreja cresceu. E aqui, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz mestrado. E lá na faculdade nós aprendemos ética, comportamento e etiqueta. Ensina você até sentar, como é que você pega o garfo, ensina como é que você entra, até como você se veste. Agora, nós fazemos tudo isso, agora vamos para a igreja. Agora o crente está todo cheio de etiqueta e comportamento. Glória a Deus! Ele falou assim, que isso? Que falta de comportamento. Você está mandando o Espírito Santo embora, rapaz. Se você deu glória e alguém deu glória, dê glória também, rapaz. Passou daquela porta para cá, você não é mais natural. Passou daquela porta para cá, você é sobrenatural. E no sobrenatural, Jesus cura cego, paralítico, batiza com o Espírito Santo. Resolve problemas. Caramana, baixarabá. Aleluia. Capítulo 16. Verso 14. Todo mundo lê comigo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Israel estava sendo governado por um homem endemoniado. E quando o cão pegava Saul, já pensou o cão pegar o rei no trono e ele cair pelo chão? Que vergonha! Que coisa tremenda! E agora como é que nós vamos resolver isso? Vamos lá, capítulo 16, verso 16 e 17. 16, 17 e 18. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Não traz qualquer um não, porque o cão aqui é forte. Tem que ser alguém que toque bem. E trazei-mo. Vamos lá.
Então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Vamos lá, e é valente, vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras. E ele é de gentil presença. E o Senhor é... Quando o cão pegava Saul, quem estava lá? Davi. Era só tocar lá: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da morte, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Lá vai o cão embora. Aleluia, aleluia. Meus queridos, a hora está mandando eu parar, e eu vou parar, mas quero advertir a igreja: obedeça essa palavra. Irmão, nós estamos chegando no finzinho dos dias.